Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado por todos os comentários, todas as dicas, por compartilhar dos vídeos. Isso é muito importante para nós. Se você é novo aqui, já sabe, se inscreva no canal. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que é a respeito de finanças. E aí, como que andam as suas finanças? Será que isso atrapalha na sua vida espiritual? Essas e outras perguntas nós vamos conversar com os nossos convidados de hoje. Teus filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, para quem não conhece o pastor Everton e a pastora Sandra, o pastor Everton tem 33 anos de idade, ele é auxiliar contábil. A pastora Sandra tem 42 anos e é formada em contabilidade pela UFES. Eles são casados há 13 anos e são pais da Beatriz, de 10 anos, e da Clara, de 3. Eles são líderes de casais na Missão Serra e têm um escritório de contabilidade há 10 anos, e é por isso que eles são os nossos convidados de hoje. Pastor Everton, pastora Sandra, sejam muito bem-vindos ao canal. Prazer ter vocês aqui. Obrigada. Para nós é uma honra estarmos aqui no Cartas do Rei, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Para nós é uma honra estarmos aqui. Pastores, eu sei que esse assunto financeiro é um assunto bem complexo, né? É um assunto que hoje eu creio que a gente deva falar. Talvez é um dos assuntos que a igreja menos fale, né? Mas eu vejo que, mais do que nunca, essa mentalidade do consumismo, do capitalismo, né, muito forte dentro da comunidade, da sociedade, tem entrado dentro da igreja também. Muitas pessoas têm se endividado, né, têm entrado em dívidas e mais dívidas, e eu vejo até uma irresponsabilidade com as suas finanças, né? Gastar mais do que eu ganho é uma irresponsabilidade? Com certeza, né? Com certeza. É uma irresponsabilidade financeira, é insustentável, não tem como gastar mais do que você ganha. Um dia a casa cai. É difícil, né? É difícil, é impossível. E eu vejo que essa questão do cartão de crédito também, que é um dinheiro que você não tem, né? Porque é um dinheiro que você não tem. E aí você acha que tem por conta da questão do cartão e vai utilizando aquilo, ou seja, vai sendo um valor acima daquilo que é o seu ganho, né? O cartão de crédito é um grande vilão, né? O grande vilão das pessoas na área financeira, que é justamente isso que você falou, a pessoa gasta o que não tem. No final do mês não bate, não fecha a conta. E assim como o cartão de crédito, também tem o cheque especial, né? Verdade. Tem muita gente que vive no cheque especial achando que aquilo é um complemento de renda, mas não é. É uma dívida que você está contraindo para ser paga. Mais dia ou menos dia você vai ter que pagar. Juros altíssimos. É verdade, a pessoa às vezes pega X e paga às vezes 2, 3 vezes mais do que aquele valor que ela utilizou, né? É uma ilusão, digamos assim, né? Pastores, queria saber qual a importância que vocês veem de um planejamento financeiro na vida de uma pessoa, porque hoje no Brasil a maioria das pessoas não tem nem nível de planejamento financeiro. Como que vocês veem essa necessidade, essa importância do planejamento financeiro? Planejamento financeiro é tudo, assim, é a base de tudo. Primeiro Deus, depois o planejamento. Né? Se você tem um sonho de comprar um carro, de comprar uma casa própria, de viajar, qualquer que seja o seu projeto, de abrir uma empresa, você precisa ter um planejamento financeiro. Sem planejamento financeiro, você não vai conseguir de forma nenhuma conquistar qualquer coisa. Tudo que você faz sem planejamento financeiro, você está com um grande passo rumo ao fracasso. Porque não tem estrutura, né? É algo que não tem estrutura nenhuma. E a gente percebe isso porque, assim, as pessoas geralmente, sem planejamento, compram um carro, compram uma casa, e aí, quer dizer, por conta disso, acabam que no meio do financiamento tem que devolver, né? Talvez, se você se planejasse financeiramente também, você já teria um valor de entrada muito maior, uma negociação. Eu costumo dizer que quem tem o dinheiro, né, em mãos, ele tem o poder da negociação. O poder de negociação, exatamente. Às vezes você consegue condições de compra infinitamente melhores, porque você se programou, você poupou, você fez um planejamento prévio, e aí você tem condições infinitamente melhores.
seja de comprar um carro, uma casa, de comprar uma roupa, de mobiliar a sua casa, qualquer que seja o seu projeto que envolve dinheiro, planejar é primordial. Nós tivemos um exemplo assim, nós no casamento, quando eu pedi a mão da Sandra pra gente casarmos, vamos planejar, vamos abrir uma conta na segunda-feira e vamos começar a depositar. E assim, para glória de Deus, graças a Deus, nós nos casamos e nós não tínhamos mais dívidas, porque nós nos planejamos e pagamos tudo até a data do casamento. E quanto que isso é importante, né? Eu vejo que casais entram dentro do matrimônio já com dívida, e isso já desde o início do casamento já gera confusão, brigas, né? E uma série de coisas por conta de um casamento que já entrou devendo, né? Tem a importância do planejamento. E eu vejo também que hoje o brasileiro, no geral, ele poupa aquilo que sobra, quando na verdade a poupança deveria ser a primeira coisa, né? Ou seja, para nós que somos cristãos, né, o dízimo e logo em seguida a poupança, né? Porque é uma coisa que também não se faz. Se pensa assim, eu vou poupar o que está sobrando, nunca vai sobrar, né? E veja bem, alguns brasileiros poupam o que sobra, porque a grande maioria dos brasileiros não poupam nada. Nada. Não existe essa cultura do brasileiro de fazer poupança, né? Então as pessoas não se planejam, as pessoas não poupam, as pessoas não se preparam para o futuro, para a terceira idade, e às vezes passam por situações de dificuldade, de perda da qualidade de vida, de uma série de coisas que poderiam ser evitadas se começasse a se planejar desde o princípio. Eu sei que muitas coisas são faladas na igreja a respeito de situações que atrapalham a vida espiritual. E eu penso que talvez essa seja uma área que as pessoas não entendam que também atrapalha, né? Ou seja, a vida financeira de alguém pode atrapalhar também na vida espiritual dela? Nossa, muito! Sim. Nós já vimos várias situações, vários casos, já demos atendimento para várias pessoas e as pessoas começam a orar só naquele propósito ali de ai Senhor, me abençoa na minha vida financeira, esquece de orar por tantas outras coisas, né? E aí as pessoas veem as portas fechadas por falta do planejamento, por inconsequência de alguma decisão e a inconsequência de seus atos, e aí acaba ficando frustrado nas suas orações e acaba faltando um pouco mais ali de empenho nas orações por outros motivos, outras consequências. Outras pessoas acabam entrando no lado da barganha com Deus, né? De tanto ele está precisando de uma provisão, mas ele não se projetou para isso, não se planejou para isso, e ele acaba entrando pro lado da barganha com Deus, né? Sim. E sem contar a questão da ansiedade, da apreensão que a pessoa vive quando ela está endividada, né? Regra geral, né? Claro que existem exceções, mas regra geral, uma pessoa endividada é uma pessoa que vive ansiosa, que vive apreensiva, que tem dificuldade para dormir. Imagina para orar. Não vai conseguir. Eu vejo que muitas pessoas culpam a Deus por conta da sua irresponsabilidade financeira, né? Então assim, porque Deus não me abençoa, porque Deus abençoa o vizinho, porque olha a vida do vizinho que é ímpio, e o ímpio tá lá prosperando, e eu que sou cristão tô aqui na miséria. Mas é porque o ímpio poupa, porque o ímpio se planeja, né? Então Deus, ele respeita o princípio, né? Ou seja, se existe uma pessoa, é igual eu não estudar para uma prova e falar assim, não, eu tenho que passar, Deus, porque eu sou filho de Deus. O ímpio não, o ímpio estudou, se preparou, e aí eu quero que de maneira sobrenatural eu passe naquela vaga, né? Acho que é a mesma situação, né? Mesma situação. Então a pessoa vive com essa ansiedade que a gente sabe que não é de Deus, ansiedade, apreensão, e culpando Deus por muitas vezes por causa de uma inconsequência mesmo dos seus atos e de suas decisões. Falta de organização também, né? A pessoa não se organiza e ela vai se vendo embaraçada por várias coisas. E aí quando vê, ela tá toda embaraçada e não consegue sair. Sim. E aí ela não consegue nem enxergar em Deus, que Deus possa trazer, sabe, abrir, prover, trazer uma provisão para ela. Ela não consegue ver isso.
E ela vem só por um caminho de quê? De querer culpar a Deus. E eu acho que por toda essa pressão vem vários outros problemas que vão sendo agregados, né? Às vezes problemas com a família, às vezes problemas com amigos, porque aí você pega dinheiro emprestado de um, não consegue pagar, e aí começa a dever na praça, é credor que bate na porta e diz: você não é crente? Como que você pode ser crente devendo desse jeito, né? Você não honra com a sua palavra. E aí se começa uma série de coisas que vão pressionando também a pessoa, até que por essa questão de um caráter cristão também, né? Exatamente. Pastores, qual a importância do planejamento financeiro, da área financeira dentro de um casamento? Primordial, né? Dentro do casamento é preciso acordo na hora de gastar o dinheiro, é preciso planejamento juntos, é preciso que não haja divisão, esse é o meu dinheiro, esse é o seu dinheiro. Não, toda a renda do casal é o nosso dinheiro, entendeu? Por quê? Porque quando um toma decisões que o outro não está de acordo no consumo, no gasto, no investimento, e dá errado, é preciso ter uma maturidade além da conta para que os dois continuem firmes. O mundo diz aí fora, quando a dificuldade financeira entra por uma porta, o amor sai pela janela, por causa disso. Porque as pessoas, os casais não sabem andar juntos, muitos casais não sabem andar juntos nesse quesito de planejamento. Então é necessário, é primordial que os dois andem juntos em acordo de gastos, de investimentos, de projetos, né? Para que, se for preciso adiar um projeto, a outra parte também entenda que é porque está debaixo de um planejamento, entendeu? Então é necessário que haja esse planejamento dentro de um casamento. A gente costuma dizer lá em casa, né, desde quando casamos, que não tem o meu dinheiro, não tem o seu dinheiro. Que nesse tempo pastoral que a gente tem dado atendimento, a gente vê muitos casais assim: eu ganho mais que ele, ela ganha mais. E fica essa rivalidade, uma coisa que era para ser bênção no casamento, que era ser uma coisa planejada entre os dois, em comum acordo entre os dois, às vezes vira momentos de rixa mesmo, né? Eu ganho mais, ela ganha menos. E até de frustração, né, meu bem? De frustração. Existem muitos casais que ficam frustrados porque a mulher quer gastar com uma coisa que o marido não concorda, mulheres consumistas, né, que acabam com o planejamento familiar feito. Então é necessário que os dois andem na mesma sintonia para evitar frustrações, para evitar brigas, evitar o desacordo, porque verdadeiramente a gente tem visto que problemas financeiros levam até mesmo a divórcio. Pastores, projetos frustrados têm ligação com uma falta de planejamento financeiro? Sim. Apesar que não apenas isso. Sim. Muitos projetos são frustrados por outros motivos, mas a grande maioria das vezes é por falta de planejamento financeiro. A gente vê isso cotidianamente lá no nosso escritório, nosso escritório de contabilidade. Então as pessoas chegam para abrir empresas, e o índice de falecimento das empresas no Brasil, assim, 90% das microempresas fecham em torno de 2 anos de existência. E isso é notadamente por falta de planejamento financeiro. Então, assim, projetos de viagens que são frustrados, projetos de comprar casa própria que são frustrados, né? Aquisição de carro, muitas coisas são frustradas por falta de planejamento financeiro. A própria palavra nos ensina isso, né? Se você vai construir algo, né, você precisa planejar primeiro para saber se você terá como acabar aquela casa, aquele projeto. Então eu imagino que dentro de um quesito financeiro também, né? Existe o pessoal no Sebrae, né, que dá esse apoio de planejamento financeiro. Tem propostas lá até com custo muito baixo,
para ajudar os microempresários nessa fase de abertura da empresa a fazer o planejamento financeiro. Porque nós estamos falando aqui de planejamento financeiro como se fosse uma coisa que todo mundo soubesse fazer. Não, muita gente, a maioria não sabe. A maioria não sabe fazer. Então, quem não sabe fazer, é importante procurar ajuda, né? Contador, economista, lá no Sebrae tem uma equipe inteira. Então, pessoa que tem um projeto de abertura de empresa, seu negócio próprio, um microempreendimento, né? Procurar ajuda mesmo, entendeu? Não esperar o negócio ir por água abaixo ou já tá degringolado. Vai lá no comecinho ainda, quando você tá com seu sonho fresquinho, faz o planejamento financeiro. Pastores, um cristão pode ter um nome sujo na praça? Bom, a palavra de Deus, ela traz em Romanos 13:8, né? Não deveis a ninguém, a não ser o amor. Então, assim, para nós é claro que um cristão não pode ter um nome sujo, não pode. Mas a gente sabe que situações da vida, né, a crise do país, o desemprego, emprestei o nome para uma pessoa comprar uma coisa e acabou com o nome sujo. Ok, existe sim essas situações, mas a gente não pode se conformar com essas situações. Um cristão não pode se conformar em ter o nome sujo. Entendeu? Tem que ser motivo dele correr atrás de resolver essas situações, né? Todo ano o governo, o mercado cria condições da gente ir lá, da pessoa ir lá e renegociar essas dívidas com condições que são bem benéficas, tá? E a gente sempre recomenda às pessoas, procura, faz um parcelamento, faz um refinanciamento, procura formas de resolver essas questões. Tem o seu carro que você comprou financiado, não está conseguindo pagar, devolve para a financeira, faz o papel do bom cristão. Não se conforme em ter o nome sujo, não se conforme em viver essa situação de endividamento. Procura formas de resolver essas questões na sua vida, né? Porque a palavra de Deus é muito, muito clara e a gente tem que trazer para todas as áreas da nossa vida. Não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis em ter seu nome sujo. Bom, eu sei que esse é um tema muito interessante, a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando disso, e eu acho que com certeza agregaria muito a quem está nos vendo, mas temos que chegar ao fim. Queria que vocês fizessem as suas considerações finais, uma mensagem que vocês queiram deixar a quem está nos vendo agora. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a gente também adora esse tema, poderíamos falar aqui a tarde inteira, né, o tempo todo. Quero dizer para as pessoas que é possível sim sonhar, né? A gente precisa ter a bênção de Deus sobre os nossos sonhos, primeiramente, e fazer o planejamento. Ter o nosso planejamento de acordo com os nossos sonhos. Planejamento financeiro, gente, como eu falei na resposta de uma das outras perguntas, não é obrigado que você saiba fazer, mas é necessário que você procure ajuda para fazer, porque você precisa ter planejamento financeiro na sua vida. Agradeço o convite, primeiramente, professor Wagner, é um prazer para nós estarmos aqui. Esse assunto ele é muito pertinente, por nós podermos ajudar muitos casais nessa área, e é o que a Sandra falou, planeje, coloque, faça sua planilha, tenha sua planilha, coloque lá os seus gastos e você vai ver que em meses você vai conseguir enxergar onde você tem gastado mais e gastado menos, aonde você vai conseguir melhorar. Essa é a nossa dica, né? É o passo inicial do planejamento, você se conhecer primeiro. E aí você criar o seu fundo para o futuro, seu fundo para realizar os seus sonhos, sua viagem, cruzeiro, seja lá qual for o seu sonho. Ele é possível sim, desde que você se planeje para isso. Bom, você já sabe, se gostou desse vídeo, clique no curtir, compartilhe com outras pessoas e já sabe, deixe também os seus comentários, é sempre muito importante para nós. Se você não é inscrito no canal, se você é novo aqui, já sabe, se inscreva. Quero agradecer a Saved pela parceria, essas camisetas lindas aqui dos meus convidados são da Saved. Vou deixar na descrição o Instagram para você poder acompanhar e saber um pouquinho mais dessa empresa. Ok? Que Deus te abençoe, fique na paz e até mais.